Eu saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Nesta manhã, venho deixar para nós uma meditação que vai ao encontro do nosso coração, que se encontra no livro do profeta Jonas, capítulo 3, versículo 1 e 2 e o 5. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive, pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram de pano de saco. Amém? É uma palavra bastante conhecida. Quero botar um tema para essa mensagem: o poder do jejum e oração para mudar as circunstâncias. Amém? Então, quem não ouviu já falar dessa mensagem conhecida, mas que sempre está nos alertando e nos ensinando para cada dia melhorarmos a nossa vida espiritual, para sermos obedientes ao Senhor. Porque nós sabemos que Jonas, ele foi chamado. O Senhor disse para ele: Jonas, vai depressa, desce depressa. Vai à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Porque eu já estou vendo a sua maldade, já senti aqui. Mas nós sabemos que Jonas, ele foi desobediente à ordem do Senhor. Ele entrou no navio e foi para Tarsis para fugir da presença do Senhor. E nós sabemos que naquele navio veio um grande vento, né? E quando lançaram a sorte, caiu em Jonas. E para resolver o problema daqueles marinheiros que estavam no navio, para eles não perecer, para eles não morrer, porque quando estamos em desobediência, colocamos as pessoas em perigo, ele disse: me joguem no mar. Ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. O bom é quando nós reconhecemos que nós estamos errados. Tem pessoas que estão erradas, não se arrependem, não reconhecem seu erro, não desce da sua posição. Jonas reconheceu o seu erro. Eu sou culpado. Esse vento está acontecendo porque eu sou um desobediente. Me lança no mar. E nós sabemos que Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus, ele não quer que ninguém se perca. Ele deu uma nova oportunidade. Porque Deus é Deus de oportunidade. E Deus mandou um grande peixe e engoliu Jonas. Jonas, no seu desespero, ele começou a clamar ao Senhor das entranhas do inferno. Ele pediu para Deus ouvir o seu clamor. E Deus ouviu o clamor de Jonas. Amém? E é onde eu vou entrar. Deus agora envia ele. A segunda chance dele para pregar contra aquela cidade. E nós sabemos que os ninivitas, eles creram em Deus. Nós sabemos que eles se arrependeram. Eles se vestiram de pano de saco, se cobriram de cinza. Animal não comeu, não bebeu. O que eu quero falar para você nesta manhã, que o jejum é uma arma poderosa que Deus nos deu. E quantos não estão mais fazendo a menção dessa arma poderosa? Nesta manhã, eu vim falar para você, quanto tempo você não jejua? Porque muitos dizem que jejum é coisa do passado. E eu te digo que não é. Jejum e oração são armas espirituais para destruir as fortalezas do diabo. Você quer vitória, aonde a oração não entra, bandaracia, o jejum vai quebrar os grilhões de Satanás.
vai destruir e desfazer as obras do diabo. Então, o jejum e a oração são armas poderosas para mudar o curso da história. Amém? Nós vimos que Deus deu uma sentença sobre Nínive, mas pelo arrependimento, pela humilhação, porque o rei ninivita creu, Deus deu absolvição para aquele povo. Por quê? Porque o rei creu e proclamou um jejum naquela nação. Nem os animais ficaram de fora. Eles se arrependeram, eles se lamentaram e Deus mudou a sentença. Amém? Nós sabemos que fala lá em Jeremias 18, 7, 8, se algum momento for decretado a uma nação ou a um reino que seja arrancado, despedaçado, arruinado, e se esta nação que for advertida se converter da sua perversidade, ele vai se arrepender e não vai trazer desgraça que ele tinha planejado. Amém? O arrependimento por meio do jejum é a chave. Amém? Uma grande arma, o jejum. Podemos fazer o inimigo retroceder, mudar a batalha e mudar o curso de nações. Amém? Como nós vimos, grandes reis como Ezequias, Josafá, diante de grandes pelejas, eles oraram, jejuaram e Deus mudou a sentença. E o veredito foi veredito de vitória. Amém? Como não falar de Daniel? Daniel, um grande guerreiro espiritual. Depois dele estudar as promessas que Deus havia feito a Israel por meio do profeta Jeremias. E ele entendeu que a sentença era de 70 anos, o tempo que aquele povo ia ficar cativo na Babilônia. Então, ele sabia que ele tinha que tomar uma posição. Então, ele não usou armas carnais. Armas carnais não faz nada. Temos que usar as armas poderosas. Temos que nos revestir das armas espirituais para destruir as hostes do mal, as potestades, os principados nas regiões celestes. Foi essa ordem que o apóstolo Paulo falou para a igreja em Éfeso. Vocês, para vencer, é necessário vocês se revestir. É necessário vocês orar. É necessário você jejuar. É necessário você ficar firme na palavra do Senhor. É necessário ter fé. É necessário colocar a couraça da justiça, colocar os calçados do Evangelho. Então, irmão, nós sabemos que Daniel sabia que ele não podia pressionar Ciro, rei da Pérsia, e livrar do exílio com armas carnais. Então, ele, que foi que ele fez? Ele jejuou e orou, rosto em terra, foi buscar a Deus, vestiu-se de pano de saco, cobriu com cinza, intercedeu e identificou-se com o povo e confessou os pecados da nação.
Se nós temos pecado e somos culpados, nós temos que confessar. Ele não confessou o pecado dele, ele confessou o pecado da nação. Ele olhou para a situação da nação e se colocou no meio. Eles foram ímpios, eles foram rebeldes, eles se afastaram do teu mandamento e da tua lei. Daniel 9:5. Então, Daniel clamou a Deus e pediu o quê? Misericórdia ao Senhor. Afasta essa indignação. Afasta a tua ira sobre a cidade de Jerusalém. Amém? Então, irmão, temos que orar pela nossa nação também, o Brasil. Não colocar um dedo injurioso. Não começar a murmurar. Nós somos diferentes. Nós somos cidadãos como na Suigueia, Rabaracai, nós somos cidadão do céu. E nós temos que fazer o quê? Obedecer às autoridades, orar pelas autoridades. Amém? Nós temos que orar. Essa é a diferença. Deus mandou, Jonas, vai lá, clama, eu quero dar livramento para aquela cidade. E onde aclamou a resposta, Deus muda a situação. O jejum e a oração de Daniel moveram a mão de Deus, que honrou a oração dele. E Deus fez o quê? Ordenou a Sírio, um rei ímpio, que construísse uma casa para Deus em Jerusalém. Foi aí que Ciro proclamou um edito declarando que Deus o havia dirigido a construir o templo e que o povo da terra teria que ajudar com prata, com ouro, com bens, com gado, oferta voluntária para a construção da casa de Deus. Está em Esdras 1:4. Daniel, ele fez a sua parte. Deus moveu o coração do rei Ciro. Deus deu ordem a Ciro. Mas ele precisou de ajuda do povo. Vocês precisam me ajudar. Porque ninguém, irmão, faz obra sozinho. Tem que estar unido, tem que se dispor para fazer. Tem que se esforçar como Neemias. Olha, ele soube o que estava acontecendo também com Jerusalém. Os muros estavam fendidos, a cidade estava destruída. E o que foi que ele fez? Ele foi chorar, ele foi se lamentar. E foi orar. Ficou 4 meses orando para poder ir à presença do rei Artaxerxes. E Deus deu vitória. Ele saiu da zona de conforto, ele saiu do comodismo que ele estava, não pensou nele e se colocou na brecha e foi ajudar o povo que estava em situação precária. Jejum e oração de Daniel foram armas poderosas que moveram a mão de Deus a favor de Israel. E são nossas armas poderosas hoje, atualmente, na pós-modernidade, para mudar situações difíceis no Brasil. A nossa função é orar e jejuar pela nossa nação. Amém? Porque onde não há liderança, o povo de Deus, liderança de Deus, o povo geme. Precisamos jejuar e orar. Amém? Esse é o tempo que o povo de Deus necessita jejuar. É agora. Jesus disse: como pode os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Mas virá um dia
Quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Amém? Então, esse é os dias para que nós possamos jejuar, para Deus mudar a sentença, para Deus mudar a história. Mateus 9,15. No mundo que vivemos hoje, os pecados de Sodoma e Gomorra estão aí evidentes, como também expostos diante do povo de Deus. Em alguns casos, aceito pela igreja. Então, irmãos, temos que tomar uma postura, temos que tomar uma posição. Amém? Não adianta murmurar. Temos que tomar uma atitude de oração e de jejum. Porque nós temos exemplo de Daniel, Ezequiel, Neemias, Esdras. Amém? Então, irmão, temos que nos revestir. Porque nós sabemos que o julgamento sobre o mundo, ele é iminente. Vai acontecer como foi profetizado. Mas Deus colocou em nossas mãos essas armas espirituais poderosas de jejum e oração, capazes de mover a mão de Deus. Foi isso que mudou a sentença no momento daquela situação de Jonas da cidade de Nínive. Jejum e clamor para mudar a situação. Amém? Precisamos hoje, Igreja do Senhor, do Deus vivo, para mudar destino de nações. É necessário jejuar e orar. Porque o dia do Senhor está aí. Cristo voltará para exercer juízo sobre a terra. E eu e você, Deus nos deixou para ser o quê? Veículos, né? Sermos usados para salvar milhões da destruição que está por vir. E isso só pode ser feito com jejum e oração. Pelo Espírito de Deus que está soando o alarme, que está procurando homens e mulheres, né? Que estão dispostos a ficar na brecha para jejuar, chorar, se lamentar, se arrepender pelos pecados do povo. Ele está procurando voluntário que suspire, gemem, por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. Ezequiel 9,4. É hora do povo de Deus tocar a trombeta em Sião e santificar um jejum. A ordem de Deus é o quê? Orai sem cessar. Temos que orar sem cessar. Romanos 12:12, perseverar em oração. Não podemos deixar de bater na porta. A porta só se abre se nós perseverarmos em oração. Quantas histórias mudadas, Esther, Deus colocou Esther no trono. Por quê? Porque havia um propósito. Deus não faz nada sem cantucar a faixa mais, sem propósito. E Mardoqueu falou para ela, Deus te colocou para este momento. Para você ser usada, para dar livramento para a nação de Israel, para o povo judeu. E ela se colocou em sacrifício, ela e todo o seu povo, para que Deus desse livramento. Tudo na nossa vida tem preço. Então, irmão, temos que fazer a nossa parte, para que Deus venha mudar histórias. Amém? Como não falar de 2 Crônicas 7,14,
que é muito conhecido por nós. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Foi isso que Daniel fez, chamou pelo nome do Senhor. Senhor, olha a situação do teu povo. Ele se colocou ali na brecha, gemeu, chorou. E Deus moveu a sua mão. Ele se humilhou e orou. Amém? E o Senhor estava falando aí também para Salomão aqui. Olha, Salomão, se você se humilhar, orar, olha meu povo, se tu te humilhar, orar, Kabashokovashanai, Durikai, Sirimai, buscar minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei ou sararei a sua terra. E se tu fizer isso, Salomão, povo meu, da pós-modernidade, da igreja atual, da igreja da graça, se tu fizer isso, se tu te humilhar, orar, buscar minha face, te afastar aí do teu mau caminho, eu vou te ouvir. Os meus olhos vão estar abertos e meus ouvidos atentos à oração feita neste lugar. Então tem que haver o quê? Choro, gemido, humilhação, busca. Aí sim, eu vou te escolher, vou te consagrar. Você é a igreja, você é o templo, para que o meu nome esteja em ti. E meus olhos, meu coração, nele sempre estarão. Então, irmão, Deus, ele nos escolhe sim, mas para ele nos consagrar e para ele habitar em nós, nós temos que santificar a nossa vida. Temos que santificar a nossa vida. Amém? Nós temos que andar segundo a vontade. Porque ele falou para Salomão, olha, Salomão, se você andar, temos que andar. Para ele estar em mim, porque ele diz também, João 15, eu só te ouvirei quando tu estiver em mim, eu estiver em ti. Aí sim, eu te darei vitória. Nós temos que estar conectados, nós temos que estar em comunhão. Foi isso que ele estava dizendo, olha, se tu fazer conforme, ele falou para Salomão agora, se tu fazer conforme, fez o teu pai Davi, e fizer tudo que eu te ordeno, é muito sério. Se tu obedecer as minhas leis, os meus decretos, aí sim, você vai ficar firme. Aí sim, eu firmarei o teu trono, conforme a aliança que fiz com Davi, teu pai. E você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Então, irmão, é sério. Resolver a situação, é necessário se revestir, não com armas carnais, não com força ou violência. Deus não age assim, é pelo Espírito, não por força e não por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. É nos revestindo com as armas espirituais, jejum, oração e também a palavra, que é um forte alicerce da nossa vida espiritual. Aí sim, você vai estar consolidado, firme. E temos que abrir o nosso entendimento, renová-lo e não se conformar
como fala em Romanos 12. Não vos conformeis com este mundo. Não fique na forma deste mundo. Não senta com eles na roda dos escarnecedores. Mas não se conforme com essa situação. Não se acomode, mas renovai o teu entendimento. Entendimento renovado para mudar situação. Oração, jejum para mudar o curso da história. Amém? Então, você está olhando para a tua situação? Não se desespere, mas tome uma atitude. Amém? Foi assim que fez Ezequias, foi assim que fez o rei Josafá. Tomou uma atitude diante das afrontas, diante da zombaria. Ele foi orar, ele foi jejuar. E Deus destruiu os seus inimigos. Quer vitória? Jejue e ore. E aí Deus vai bater a sentença a teu favor. Amém? Só vencemos este mundo com jejum e oração. Armas poderosas para destruir as fortalezas do diabo. Então, para vencermos, temos que orar e jejuar. Amém? Fique com essa reflexão e saia do seu comodismo. Pare de ter pena de você. Amém? E tome uma atitude. Saia do teu comodismo. Desperta. Que com a tua atitude, Deus mudará a tua sentença, a tua história. Amém? Eu agradeço por estar nesta manhã com você, porque essa palavra é para mim e para você. E porque o nosso Deus nos ama. Ele não quer que ninguém se perca. Amém? Desperta, igreja. Sai do sono da indolência. Deus quer nos esclarecer. E é necessário sair do sono. Amém? Desperta. Eu agradeço a Deus por tudo. Amém.